Senhor, excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, a Associação das Indústrias Espaciais agradece o convite para estar aqui presente. A entidade nacional de classe que ela congrega aeronáutica, espaço e defesa, mas, logicamente, aqui a nossa ideia é tratar especialmente de espaço. O que nós temos hoje é um debacle da indústria espacial, um debacle total, pela falta de contratação na indústria brasileira. Aqui nós temos aí os dados de até mais ou menos 2011 havia contratações existentes de entregas. Os senhores podem ver que depois foi diminuindo a atividade. Levava a ter mais ou menos 500 funcionários nas empresas. Hoje, na parte espacial, caiu para 50 pessoas. E há 4 anos que não recebemos nenhum contrato novo. Um novo está nascendo, é o do DCTA contra ao VLM. Então, a indústria está na penúria e com todas as consequências que nós temos disso. Aí ele mostra os dados de orçamento, não vou tocar. Qual o problema? Aqui está as missões nacionais previstas nesse plano decenal que está válido agora. Nós tínhamos aí 4 ou 5 possibilidades de contratações previstas que não ocorreram. E isso é o grande problema desta indústria que é especialmente intensa em tecnologia. Então, tendo uma década sem a contratação, interrupção das atividades da indústria, vai haver uma extinção de expressiva parcela de conhecimento acumulado na área, a perda da mão de obra de altíssima classificação. O setor tem 15% dos quadros são mestres e doutores. Isso não tem em qualquer outra indústria, não. E outra coisa, é o segmento industrial mais verticalizado que nós temos, porque ele projeta, qualifica equipamentos, e se eu fizer uma comparação com a indústria aeronáutica, que a indústria aeronáutica é usada como uma empresa principal comprando de várias, nós temos no mercado mundial muito mais equipamentos da indústria aeronáutica que são comprados fora, enquanto que o programa espacial é como se fizesse todas as partes do avião. Então, isso é que nós consideramos. Então, nós estamos vivendo essa situação. Agora, eu não poderia deixar de falar aqui na Casa Legislativa, né? Eu vou dizer, a Constituição fala em soberania, garantir o desenvolvimento nacional, independência nacional. A ordem econômica assegura a soberania nacional, busca do pleno emprego. E, pegando os artigos 218 e 219, a gente vê o seguinte: a pesquisa tecnológica deve voar para os problemas brasileiros e desenvolvimento do sistema produtivo nacional. Quem gera riqueza é o setor privado. Isso que é importante. E ali, ainda no 219, o mercado interno integra o patrimônio nacional. Isso se chama Buy American, lá nos Estados Unidos, é o Buy American Act, tá? Então, isso é a questão. Bom, a agência, já falamos da criação dela. Eu vou destacar algumas coisas que estão colocadas nas diretrizes do decreto que fala como deve ser conduzido, autonomia na colocação do espaço de satélites. Isso está começando a ocorrer. Agora, o que é importante é que a diretiva é que o setor privado deve absorver toda a capacitação para fazer programas
de completos, sistemas completos. Como é que ocorreu com a indústria aeronáutica? A saída da tecnologia do CTA naquela época foi para a indústria, e a indústria alavancou a sua atividade e ao sucesso que a Embraer tem hoje. É interessante que o quadro de pessoas na parte espacial ou na parte aeronáutica, a formação toda começou dentro do ITA, é o mesmo pessoal. Então, o que ocorreu com esse programa é que nós não pudemos aproveitar a oportunidade de transformar essa tecnologia em produtos que pudessem ser vendidos. A IAB, pessoalmente, recebeu 2 solicitações de fornecer satélites para países da América Latina. O primeiro país que pediu foi a Venezuela. Mas não tendo domínio do produto completo que está dentro dos institutos, não foi possível entrar nessa atividade. Bom, reconhecemos que o PNAE 2012 e 2021, a primeira vez que foi colocada a priorização maior desse plano decenal é impulsionar o avanço industrial. Como assim uma questão interessante, houve uma declaração do lado dos sindicatos de ciência e tecnologia que o presidente da agência, Halp, estava privatizando o programa espacial, para ver como é um pouco o relacionamento que se tem com os quadros dos institutos. Bom, a execução, os orçamentos, já foi dito aqui, sempre menores do que foi previsto no PNAE. A priorização de recursos com a cooperação com a China, ela diminuiu os recursos para projetos brasileiros. Nós temos um problema que o INPE sofre. Eu sei que anos e anos tem sido discutido como fazer um orçamento para o INPE para o custo de operação dele. Ele não recebe, ele recebe isso através dos projetos do PNAE. Isso tem que ser corrigido. O INPE tem que receber um orçamento para a manutenção vegetativa, né? O quadro da agência nunca teve os números, como foi dito, mas... Agora, interessante o seguinte, a Argentina hoje é o país mais avançado na atividade espacial da América Latina, inclusive em veículos lançadores e satélites geoestacionários. E é uma empresa que faz essa atividade na Argentina. Isso é impressionante, né? Nós aqui perdemos a posição para a Argentina. Bom, nós fazemos todos esses componentes do Brasil e a nossa capacitação também pode, experiência com os outros programas, nós podemos assumir a liderança de desenvolver e entregar um sistema completo. Então, isso tem que ser mudado. Aqui eu vou dar uns exemplos aí. Uma câmara ITAR-free para os cibers, painel solar, a unidade de medidas inerciais. Isso, pouquíssimos países possuem uma unidade dessa com fibra ótica. Nós temos isso desenvolvido com tecnologia no Brasil. Aí eu dou o outro lado também, fabricamos equipamentos de solo, inclusive vendido para o centro de Curu. Aqui temos o envelope motor bobinado, essa tecnologia vai ser aplicada dentro do programa do VLM. Bom, aí vamos falar um pouco da defesa, né? A estratégia fala que o Brasil, defendido, deverá ter como dizer não quando que tiver dizer não. Eu vou fazer um levantamento aqui. Não se esqueçam que o Brasil teve vários embates aí durante os anos que talvez são esquecidos. Começamos com a Guerra da Lagosta com a França,
Agora, depois, tem 4 ou 5 grandes países dizendo que a autonomia da Amazônia é relativa, né? O outro lado que existe, quando ocorreu a Guerra das Malvinas, nós perdemos as informações de satélites, foram cortadas, e, inclusive, foi quebrada a espinha dorsal da Organização dos Países da América. Estava naquela definição: qualquer ataque de um país estrangeiro a um país da América, a América toda ia defender o país atacado. Os Estados Unidos quebrou a regra e ficou do lado da Inglaterra nessa decisão. Então, isso é um aspecto que a gente deve levar. E, recentemente, não esqueçam, a OTAN propôs que também seria que tomaria conta do Atlântico Sul. Isso houve uma reação muito grande do Brasil, através do ministro Jobim, né, em dizer que não, o Oceano Atlântico Sul, isso é um caso do Brasil e da África. Então, existem essas pressões. Então, isso é importante e foi colocado dentro da questão da Estratégia Nacional de Defesa. Bom, na independência nacional pela capacitação tecnológica autônoma, e o eixo estruturante é organizar a indústria nacional de material de defesa para ter os equipamentos, fornecer equipamentos com tecnologia de domínio nacional. A estratégia de defesa, ela fala que deve-se utilizar as tecnologias sob inteiro e condicionamento nacional. Bom, na questão do setor estratégico espacial, o Comando da Aeronáutica é responsável por essa atividade através do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e o Programa Estratégico de Sistemas estabelece delineamento das soluções. Bom, a conclusão, eu tenho o seguinte: a autonomia do Brasil na área espacial é ditada pela Constituição. O Brasil vai se apresentar na segunda metade do presente século como uma das grandes potências econômicas, especialmente alavancado pelo número, poderá não ter digamos assim, por cabeça, não muito valor, mas pelo número de pessoas, o Brasil vai ter uma certa dimensão. Então, nós temos que ter bem desenvolvida a atividade da estratégia de defesa nacional, com equipamentos brasileiros fornecidos pela indústria brasileira, com tecnologias desenvolvidas no Brasil. Mas importante é a alocação dos respectivos recursos financeiros de uma forma adequada e contínua. Isso é o grande problema dos orçamentos. O programa espacial nunca conseguiu ter um orçamento contínuo. Tem um planejamento e tem as grandes flutuações, como o brigadeiro Vania colocou na sua apresentação. Muito obrigado.